Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? É hoje a grande final entre Flamengo e Fluminense, né? Comando de campo do Fluminense. O Flamengo tem uma vantagem de 2-0, uma vantagem até boa, mas é aquilo, né? Vamos ver como que vai decorrer o jogo aí para o lado do Flamengo. O Flamengo tem a ausência do Vidal. O Vidal não vai jogar por causa de uma lesão no cotovelo. Ele até fez uma cirurgia. Então o Vidal não joga essa final, é desfalque. E o Flamengo tem o retorno do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique agora vai ficar à disposição do Vitor Pereira no banco, podendo entrar a qualquer momento. Só vai depender do técnico, né? Então é aquilo, o Bruno Henrique voltando de lesão, tá disponível, vai estar disponível no banco, possivelmente. Espero que ele entre, né? Mas isso vai depender muito de como vai decorrer o jogo, né? Eu quero saber o teu palpite aqui nos comentários, já vai deixando o seu palpite aqui. O meu palpite pro jogo é 2-1. E eu peço o seu like aí, né? Vamos ajudar aí, já vai deixando aquele seu like aí, né? Vamos tentar bater a meta de 30 likes, né? Então, eu conto com a tua ajuda aí para bater a meta de 30 likes e vamos embora para mais um vídeo, né? Créditos ao canal da ESPN Brasil. Créditos. E vamos embora para mais um vídeo, mais uma final do Flamengo, né? O que ganha agora. Também não me referia aos pontos, e sim à matemática de vitórias, né? 57% de vitórias do Flamengo em finais desde 2020 contra o Fluminense. Ô Zupac, vamos lá. A gente tem um Fluminense que na semana venceu na Libertadores, um Flamengo que poupou, mas não venceu, de um time do Vitor Pereira que pode não estar jogando bem, mas me parece que o cenário favorável ao Flamengo é isso, quando tem um adversário que vai precisar atacar. Porque o pouco que a gente viu do Flamengo é quando ele consegue contra-atacar. Para você, tá sacramentado esse título? E muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. É uma vantagem considerável que o Flamengo tem. A gente não tá acostumado a ver o Flamengo, mesmo esse Flamengo comum do Vitor Pereira, né? Um Flamengo insosso do Vitor Pereira, perder esse tipo de vantagem. Mas resolvido não está, e resolvido não está, primeiro porque é o futebol, isso tem que ser sempre respeitado, segundo porque a gente está falando do time que, na minha opinião, joga o melhor futebol do país, que é o Fluminense. E o Fluminense, jogando o melhor futebol do país, com os jogadores que tem, com o técnico que tem, com a sequência que tem, é perfeitamente capaz de fazer 2-0 e levar para os pênaltis, ou 3-0, ou 4-1, como disse o tricolor na matéria do Cícero, e levar o título. Acho que não é tão provável que isso aconteça, né? A tendência é o Flamengo ser campeão, mas resolvido não está. E é muito curioso como as coisas mudam, porque assim. O Fluminense era o favorito para a final antes do primeiro jogo. Com justiça, o Flamengo construiu vantagem depois do jogo do último sábado. E aí vem a Libertadores, né? O Flamengo tinha vantagem, o Flamengo tem a vantagem. Embora o Vitor Pereira negue, o Flamengo poupa pensando na final, ou seja, na teoria, o Flamengo descansa os seus jogadores, o que lhe daria ainda uma vantagem ainda maior, né, de tê-los frescos para a final, onde já tem vantagem. E o Fluminense, por entender, até pela maneira que o técnico trabalha, bota a força máxima no Peru, com viagem, com desgaste, jogará com esse desgaste nas costas, tendo que escalar uma montanha para ganhar do Flamengo. Mas quem chega fragilizado para a final é o Flamengo, quem chega grandão para o jogo do fim de semana é o Fluminense, mesmo com a desvantagem. O futebol é muito maluco nesse sentido. Então, usar a força máxima contra o Sporting Cristal, ao invés de jogar o foco para o desgaste que isso gera, fortalece o Fluminense no embalo, na atuação do Marcelo, nos gols do Cano. E ter descansado os titulares virou motivo de crítica para o Vitor Pereira. E o Flamengo chega enfraquecido, com seu técnico novamente questionado, e se perder a vantagem, está muito claro que vai embora, né? Se o Flamengo não for campeão, o Vitor Pereira será demitido, e isso está muito claro. As coisas mudam de sábado para quarta, para domingo de novo, é impressionante. Sem dúvida, e mudam também na perspectiva individual de jogadores. Por exemplo, Gabigol. Reserva no primeiro jogo, dá a declaração de que quer jogar mais na sua, aí é titular contra o Alcas. E aí é uma numeração que puxa uma coisa que é inegável no Gabigol, que é a sua capacidade de decisão de jogos grandes, de finais. Exato. Deve ser titular contra o Flu? Interrogação. Números do atacante em finais pelo Flamengo, 22 jogos. Jogos em que ele marcou 11, ou seja, em 50% dos jogos decisivos ele fez gol. São 14 gols, uma média de 0,64. Convenhamos, é uma média alta à beça, 2 assistências, venceu 9 finais e perdeu 6.
E essa questão Gabigol, especificamente para um jogo como esse? Sim, pela maneira que o Vitor Pereira vem conduzindo as coisas, eu diria que a chance maior é de ele não jogar, né? Talvez o Vitor Pereira reconsidere justamente por esse aspecto do contexto do jogo, embora o Flamengo não precise ter os seus 2 melhores atacantes para ser campeão, né? A estratégia do Vitor Pereira vai ser, antes de qualquer outra coisa, encontrar a formação que ele julga ser mais competitiva, mais intensa para enfrentar o Fluminense. Eu até trouxe essa informação durante a semana lá em Quito, acho que foi no F90, que eu ouvi, né, de pessoas lá nos bastidores do Flamengo em Quito esses dias, de que o Vitor Pereira já falou para pessoas próximas que o técnico mais difícil que ele enfrentou no Brasil não é nem o Abel, é o Diniz. Que para enfrentar o Diniz, ou monta-se o time mais intenso possível, ou ele vai te superar pela maneira que joga. Talvez isso jogue contra o Gabriel na ideia do Vitor de montar o time, já que ele também tem a vantagem. O que me parece claro, o que eu sou plenamente capaz de afirmar, é que onde o Gabriel quer jogar, que é como centroavante, no domingo ele não vai. Eu tenho absoluta certeza que no domingo o centroavante será o Pedro. Se o Gabriel jogar, vai ser ali aberto pela direita, onde o Matheus França foi titular no último sábado. Mas, sinceramente, acho que a tendência é ele ter no jogo de domingo um time muito mais próximo com o time que venceu o Fluminense no sábado do que com o time que perdeu. Aí o Gabriel, que teve atuação apenas discreta, perdeu justamente para o Alcas na quarta-feira lá em Quito. Vamos falar de um assunto muito importante. Mas acho que pela vantagem o Flamengo vai tentar, deve repetir a formação, ou quase a formação que venceu o primeiro jogo. E você, que é um cara sempre ousado nos seus palpites, eu tenho certeza que você vai dar aí 80, 90, 9 fichas pro Flamengo e uma pro Fluminense. 7-3. Com essa vantagem de 2-0. 7-3. Quanto? 7-3? 7-3. Pra quem? O resultado Flamengo. do jogo, 7-3? Não. Ficha. Ficha. 7 fichas a 3. Aí tu vai ver o resultado. Ousado, né? Não, aí tu pede placar, ele faz o inverso. Ele tem essa mania. Dá um palpite aí, vai. Palpite pro Flamengo. 2-1 Fluminense. Eu falei. Não, porque a ficha era pra ser campeão, era pro resultado. Porque 2-1 Fluminense e Flamengo é campeão. Campeão com derrota? Pode acontecer, Abel. Dá uma esfriadinha, não. Mas quem tá perdido não escolhe caminho. Às vezes o que vai acontecer aí é o seguinte... Como é que é? Quem tá perdido não escolhe caminho. Quem que tá perdido? Não é perdido, você tá no desespero. Não, você falou que tá perdido. Não, eu fiz uma Você analogia. disse, não. Você tá no desespero, a situação não tá das melhores, tá das mais confortáveis. E pela maneira que o Flamengo, o Vitor Pereira tratou o jogo contra o Alcas, ele falou depois do jogo contra o Alcas muito a final do Carioca. Ele priorizou e está priorizando claramente ganhar o título estadual. Foi uma opção que ele fez, certamente com o respaldo da diretoria, do clube, mas o Flamengo está tratando a final do Carioca de uma outra maneira. O Flamengo enfrenta quem na Copa do Brasil? Maringá. Então, o Maringá. O Flamengo colocou a final do Carioca acima da Libertadores para começar. Isso não é uma opinião da gente aqui, o técnico falou isso. Está vendo a chance de ganhar um título. Ele achou que com o time... Não sei se o que você está dizendo é completamente certo. Ele colocou um time, ele tem um elenco muito bom, e ele colocou um time que ele achava que era suficiente para ganhar do Alcas. Ele tem achado muita coisa que não tem sido suficiente. Como assim? Então me diga, Natália, porque Rafael Prats, que é conhecido, vamos falar a verdade, é um mureteiro, fica sempre em cima do muro. Ele foi ousado. 7 fichas pro Flamengo, 3 pro Fluminense. Para título, né? Não aí, por resultado. Aí ele voltou. Incoerente, como sempre. Então, por favor, Natália Ferrão, quantas fichas pro Flamengo que tem essa vantagem de 2-0? Descansou, entre aspas, quase todos os titulares, porque alguns entraram lá também para tentar virar o jogo contra o Alcas. Fluminense não. Jogou muita bola, atropelou, mas usou todo mundo no jogo fora. Na Libertadores. Aí são planos, né? Eu falo muito que na Libertadores, quando você tem um grupo equilibrado, você tem que fazer muito cálculo, pegar a calculadora para saber para quem você pode perder pontos. O Flamengo não podia perder pontos para o Alcas. Isso pode fazer falta. Estou dizendo que vai fazer, mas pode fazer, né? A gente partindo do pressuposto que ele preferiu dar o devida importância para a final do Carioca, que talvez não tivesse que ter dado essa importância se tivesse feito diferente mas eu a discordo temporada. de você e do Prats. Não quer dizer que ele não deu importância. Eu repito, o que você falou. Ele tem um elenco que ninguém tem na América do Sul, claro. Ele achou com esses jogadores, inclusive com o Gabigol jogando, com o Everton Ribeiro jogando, com o Rodrigo Caio jogando, Vidal jogando, o Matheus França, que é muito bom jogador, jogando. Mas deixa eu falar um negócio pra ele você. foi lá e achou, eu com esse time, só que ele do Alcas, ele não perdeu. Só que não deu certo. Só que deixa eu não quer falar. dizer que ele falou assim, Libertadores é uma porcaria, eu vou com isso aqui. Não é isso. Não, ele tem um Mas grupo que ninguém a tem. postura dele, ele tem um grupo que ninguém tem. Isso é verdade. Só que os 11 iniciais dele não estão funcionando tão bem.
Que dirá os que não são os 11 iniciais. Aí tudo bem. Ele não deu a devida importância, na minha visão. Tá, né? tudo bem. E aí eu tô falando de planejamento. Então, partindo desse pressuposto, ele tem um jogo contra o Maringá pela Copa do Brasil, depois ele tem na outra semana a Libertadores. Você já está pensando muito para frente. Então ele vai ter que jogar com o Maringá com reservas. Mas está pensando depois de domingo, acho que está muito para frente. Agora, domingo, eu acho que dá Fluminense. Peraí, porque eu tô analisando, analisando o desempenho. Peraí, atenção. Pera. Fluminense, você está dizendo que nem o Prato. Campeão. Fluminense campeão? O Fluminense campeão. Mas tá 2-0 pro Flamengo. Vai pros pênaltis. Nos pênaltis da Fluminense. Tá certo. Olha, eu tô achando que vai pros pênaltis. O torcedor rubro-negro que está escutando isso precisa ficar preocupado. Por quê? Eu tô falando de desempenho. Quando ela fala, acontece. Não. Ah, é? Só falei uma vez e aconteceu. Eu só acertei uma vez. Ah, ela falou que o Santos ia ganhar com gol do Luan. Mas isso Contra foi, quem? ó. Contra o Atlético Paranaense? Felipão entrou em transe esse dia. Falou, não, nosso time não tá tão bem, né? Aí arrumou pra Libertadores. Não, realmente. Peraí. Ela acertou algo milagroso. Não, mas é Gol do Luan. Não, isso time de branco, ela Mas acerta, vamos voltar ao Fla-Flu. Então, a sua aposta é Fluminense campeão. Eu acho que vai Por quê? pros pênaltis. Porque a gente tá analisando o desempenho. O desempenho do Flamengo tá longe de ser um desempenho agradável. Mas ganhou do Fluminense 2-0. Mas está longe de ser. O Fluminense é mais time hoje coletivo, mais organizado, mais estruturado e hoje tem peças que podem tirar a diferença. O Flamengo depende hoje muito da individualidade e de uma noite inspirada do Ayrton Lucas, tarde e noite inspirada. Se o Fluminense conseguir anular aquele lado ali, o Flamengo vai ter que ter muita criatividade e a criatividade está no banco de reservas, por opção do Vitor Pereira. Então, eu estou analisando por uma questão de jogo. O Fluminense hoje é mais time no coletivo, entregando competitivamente do que o Flamengo. E aí eu acho que vai para os pênaltis, e aí nos pênaltis... E olha como eu fui ingênuo. Achei que o Prats tinha sido ousado. Prats foi ousado nada. Ousado foi você que apostou no Fluminense, não é, Breiner? O Prats Mas, vem o Prats, vem o Breiler ainda, calma. O Prats, Flamengo campeão, o Fluminense vai ganhar de 2-1. Ficou no muro de novo. Falou coisa pra agradar os dois. Não. A Natália foi ousada. Não. Palpite é palpite. Palpite é dado muito científico, né, Bel? A gente realmente pensa muito na hora do palpite. A gente erra uma convicção absurda. Então, foi tudo muito pensado aqui, Abel. Não tem nada de muro, não. Vou dar o meu palpite. Não tem nada de muro. Pode me chamar de mureteiro, mas vai ser 2-2, Flamengo campeão tranquilo. Que muro, hein? Muro? Oxe, é empate? Na final, empate? Ganhou de 2-0 a ida. 2-2, não tá bom? Você tá cestando assim? O Flamengo tá, pro Fluminense não. Você já foi melhor, Abel. Então quer que eu mude? A gente espera de você um Abel mais ousado. 3-2 Flamengo. Mesmo com os erros do técnico, com o técnico se atrapalhando, Flamengo, o Gabigol, se ficar no banco, vai entrar durante o jogo. Abel foi no top do Pedro. Mas o Gabigol, por exemplo, ele tem sido questionado e contra o Alcas, para mim, ele não jogou bem, de fato. Mas em outros jogos, ele consegue contribuir na criação, consegue gerar espaços, consegue... Mas ele mesmo pediu para não jogar mais ali? Então, mas aí esse é o ponto. Na referência para jogar ali, ele precisa ser muito mais efetivo. E o Gabigol, a torcida tem pegado no pé, até injustamente, eu acho, com ele, pelas oportunidades perdidas. E o Pedro ali, quando recebe na área, é difícil o Pedro perder gol. Ano passado a gente até cornetava. Pô, o Pedro começou a temporada perdendo muito gol. A gente não. Você, professor Celso Zelt, que ficavam falando que... Não, o Pedro não pode jogar. Pedro tem que ficar fora, porque o Pedro jogou 2 jogos no Campeonato Carioca com o Paulo Souza, perdeu 1 gol, vocês começaram a cornetar. Perdeu alguns. Não vem com esse agente pra cima de mim, não. Perdeu alguns. Que eu sempre pedi o Pedro no time. Agora continua. Perdeu alguns e agora o Gabigol tem perdido. Então, o Gabigol, para jogar de 9 de novo, ele precisa voltar com aquele poder de decisão e aparecer numa final. Se o Gabigol ficou 7 jogos sem marcar, chegou na final contra o Fluminense, decidiu, botou a bola para dentro, o torcedor vai reconhecer, pô, o Gabigol continua sendo o cara, precisa ser titular, não dá para não ter o cara no time, mas ele precisa... Então agora você defende o Gabigol no banco. Ele precisa dar essa resposta no campo. Ele conversou com o treinador, o acordo foi, você vai disputar a posição com o Pedro. Mas quando ele entrar... Aí tem de mostrar serviço. Como a cobrança sobre o Pedro não é sobre potencial. Pô, o potencial do Gabigol todo mundo sabe, do Pedro. A questão é, num elenco com disputa, você brigando por posição, Pedro e Gabigol, você precisa ser muito efetivo. Não pode dar chance para o azar, não pode desperdiçar. E eu vejo que para o Gabigol se firmar de novo, para voltar a ser titular,
ele tem uma grande oportunidade de dar essa resposta no clássico. Claro que num Fla-Flu tudo pode acontecer. Já vimos gol de barriga, já vimos tanta coisa no Fla-Flu, mas queremos o seu palpite. Agora, sem muro, o Flamengo tem vantagem. O Douglinhas Tricolor tá acompanhando você. Ele costuma daqui a pouco acertar vem os aí, hein? E vou dizer mais. Douglinhas das Laranjeiras Aí, tá acompanhando. está acompanhando e Paquita Rubro-Negra também. Aí é um Ela já milagre. me mandou mensagem aqui. Aí é um inclusive. milagre. Não, parece Palpite pro jogo e palpite pro título. Não, vai ser tende a ser jogo de muitos gols. O Fluminense sai, pressiona bastante e o Flamengo cede espaços, mas também consegue marcar. Então vai ser 3-2 Flu. Flamengo campeão. Flamengo campeão. Mas como tem mureteiro aqui, hein? Não, Ai, Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Espero que você tenha gostado do vídeo aí, né? Já vai deixando aquele seu like aí, né? Para ajudar o canal. É aquilo, né? Essa decisão é muito importante, principalmente para o Vitor Pereira. Qual técnico está mais pressionado? Óbvio que é o Vitor Pereira. Essa última semana antes da decisão agora, né? Uma decisão que é complicada para o Flamengo. O Flamengo volta a ser pressionado após a derrota para o Alcas fora de casa. Como foi o jogo, né? Principalmente o Fluminense vem mais tranquilo, né? Ficou contra o Sport Cristal fora de casa, ganhou de 3-1, jogou bem, conseguiu construir o resultado lá tranquilamente. Então o Fluminense já vem com aquela moral de ter jogado fora de casa pela Libertadores e ganhou. E o Flamengo tinha ganhado o Fla-Flu, tava com uma moral, foi jogar Libertadores, já acabou perdendo para o Alcas do jeito que foi, volta a ser pressionado, né? Então esse jogo, ele vai marcar, pelo menos esse jogo, vai marcar a ausência do Vidal na final, né? O Vidal se lesionou aí, problema no então não vai participar da final. Vai marcar também a reestreia, possivelmente, né, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele deve ficar à disposição do Vitor Pereira no banco de reserva, podendo entrar no jogo a qualquer momento. Vai depender muito do Vitor Pereira, né? Ou também de como decorrer o jogo aí para o lado do Flamengo. E uma coisa que pode dar o ponto final na história do Vitor Pereira no Flamengo, né? É aquilo. Vitor Pereira tá muito pressionado. Se perder mais uma final, a chance dele ficar é muito difícil. Óbvio, deve concordar comigo. Caso o Vitor Pereira perca esse título, a chance dele ficar é muito pequena. E se ele ganhar, vai dizer, é mais do que a sua obrigação ganhar. E vai amenizar um pouco a crise, um pouco o clima. Vamos dizer, um clima ruim assim no Flamengo, né? Aquele clima pesado, de pressão, de questionamento pelo trabalho do Vitor Pereira, que é muito questionável. E o título vai dar aquela amenizada para dar sequência ao trabalho dele e início ao Brasileirão, Copa do Brasil e sequência da Libertadores aí, né? Então é uma final muito importante para o Flamengo e tem que ganhar esse jogo, né? Tem uma vantagem de 2-0. Caso não ganhe, para mim é uma questão muito grande. É aquilo, né? Acho que o Bruno Henrique aí é um dos principais reforços aí dessa temporada, né? Acho que melhor ainda do que o Gerson, né? Só fica atrás pra mim do reforço do Ayrton Lucas. Mas aí tu deve se perguntar, né? Mas o Ayrton Lucas, ele jogou no Flamengo em 2022. Como tu tá falando isso? O Ayrton Lucas em 2022, ele estava emprestado ao Flamengo. Então em 2023 o Flamengo exerceu a compra dele, né? Então o Flamengo em 2023 comprou o Ayrton Lucas em definitivo, né? Pagou na faixa de 30, 40 milhões de reais, né? Para comprar o Ayrton Lucas. E agora tem a volta do Bruno Henrique. Espero que ele consiga desenvolver aquele futebol que ele chegou a apresentar no Flamengo antes dessa lesão grave, né? Óbvio que é uma lesão grave, a gente não sabe se ele vai conseguir voltar no mesmo ritmo de antigamente, mas a gente espera que isso ocorra, né? Então a gente só pode desejar felicidades para o Bruno Henrique e o Flamengo jogue o jogo, vença o jogo. Mas é isso aí. Vença o jogo. Não falou nem o título, mas consiga vencer o jogo e convencer, né? Mostrar uma evolução, porque essa partida contra o Alcas mexeu na ferida da gente torcedor, né? Porque tá complicado. Pelo amor de Deus. Então vambora aí, mais um vídeo aí. Espero que você tenha deixado o like aí para me ajudar. Teu palpite, eu tô esperando o teu palpite aqui no comentário. E é isso aí, né? Meu palpite é 2-1, como eu já tinha dito pra vocês aí. E tamo junto. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do layout aí, né? Eu mudei o layout aí de algumas semanas pra cá, de alguns vídeos pra cá. Espero que você tenha gostado do layout aí.
Eu prefiro ser. Eu sempre tô em busca da melhoria. Mas é isso aí. Tamo junto. E. Valeu!